Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Boa noite a todos. Ei, Mateus, tudo bom? Graças a Deus, o Senhor é bom. Vamos começar. Na verdade, o culto começa desde quando a gente acorda, né? Vamos ficar em pé. Aleluias. Abram as suas Bíblias em Efésios 6. Efésios 6. Dez ao 14. Efésios 6, 10 ao 14. A palavra do Senhor diz: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Aleluias! Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aleluias! Esta é a palavra do Senhor e esta é a vontade dEle para nossa vida, para cada um de vocês aqui nessa noite. Para que possamos resistir o dia mau e permanecer inabaláveis. Aleluias. Feche os teus olhos. Apresente-se diante do Senhor agora. Aleluia, Senhor. Pai, nós estamos... Não sabemos nem como entrar, Senhor, nem como falar. Mas reconhecemos, Senhor, as nossas limitações e o quanto somos pecadores. E pedimos o Teu perdão nesta noite. Pecado, Senhor, que talvez falamos, magoamos alguém. Todos, Senhor, aqueles pecados cometidos nesse dia, que o Senhor possa nos perdoar. Não leve em conta, Senhor, mas perdoa-nos pelo poder que há no Teu nome. Perdoa os nossos pecados nesse dia, Senhor. Limpa, purifica-nos de todo pecado, santifica a nossa vida, pois precisamos conhecer o Senhor. Precisamos do Senhor, mas mais do que isso, precisamos conhecer o Senhor. E à medida que conhecemos o Senhor, a nossa alma engrandece o Senhor. À medida que nós conhecemos o Senhor, nós o amamos mais. À medida que reconhecemos o nosso pecado, nós conhecemos o Teu grande amor, Senhor. Quanto mais reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos o Teu imenso amor por nós. Então ensina-nos, Senhor. Ajuda-nos a reconhecer o nosso pecado, para que possamos, Deus, te amar da forma que o Senhor merece. Aleluia, Jesus. Esteja presente, Senhor, neste lugar. Fala conosco nesta noite através do Teu Espírito Santo. Conduza, Senhor, este culto racional. É o que devolvemos a Ti, Senhor. Por tudo que o Senhor és. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és poderoso. Tu és grande, Senhor.
Aleluias. E o domínio e o poder estão nas tuas mãos. Pertencem a ti, Senhor. Glória a Deus. Com alegria vamos louvar ao Senhor. Toda honra e toda glória. As palmas louvam o Senhor. Glória a Deus por isso, glória a Deus, aleluias, quão grande é o meu Deus, obrigada, Jesus.
esplendor de um rei. Nós exaltamos a tua grandeza e sabemos que sem ti nada somos. E sabemos que o Senhor está conduzindo tudo, porque o Senhor tem o domínio e tem o poder nas suas mãos de todas as coisas que regem esse mundo. Porque tudo o Senhor criou. Então estão tudo, Senhor, nas tuas mãos.
nas tuas potentes mãos. O meu dia, o dia de cada um aqui, está nas mãos daquele que é grande, daquele que pode fazer todas as coisas, daquele que faz infinitamente mais do que a gente pode crer, do que os teus olhos podem ver. Esse é o teu Deus. Esse é o teu Deus. Declara, igreja, com grande Rabaxarabalá. Nós declaramos com os nossos lábios a tua grandeza e a tua fidelidade. E como lemos, Senhor, em Efésios 6:13, que a gente precisa nos revestir de toda a armadura do Senhor para lutarmos no dia mau. O dia mau já veio, ele já está aí. Mas nós cremos num Deus que é grande. Meus irmãos, nós precisamos atentar nesses dias para uma palavra que tem tentado dominar as nossas vidas, que é a insatisfação. Muito cuidado com a insatisfação. Ela pode preceder a nossa ruína e a nossa queda. Foi assim com Eva, ela ficou insatisfeita. E a insatisfação levou ela à desobediência. E nós colhemos o fruto disso até hoje. O filho pródigo não foi diferente. Havia uma insatisfação no coração dele. E olha o que aconteceu. Precisou comer comida de porcos para reconhecer e voltar para a casa do pai. E existem pessoas aqui neste lugar, tanto como eu, todos os dias precisamos nos arrepender do nosso pecado. Arrepender da insatisfação que brota constantemente no nosso coração. Somos insatisfeitos com tudo. Se chove, somos insatisfeitos. Se faz sol, somos insatisfeitos. Se não conseguimos adquirir alguma coisa, somos insatisfeitos. Muito cuidado com essa palavra insatisfação. Ela tem arruinado a vida de muitos crentes em Jesus. Crentes fiéis. Vigiem, orem. Nós só vamos conhecer esse Deus grandão que a gente cantou aqui agora, se a gente começar a reconhecer pecado na nossa vida, a reconhecer e arrepender, não só reconhecer, mas arrepender também, e arrependimento genuíno, mudança de vida, mudança de rota. Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida, muitas e muitas coisas Ele quer fazer. Mas Ele precisa que você se disponha. Ele precisa que você seja satisfeito com o que Ele já tem te dado. Porque Ele já te deu a vida. O que mais você quer? Achas pouco? A vida é algo muito grande e precioso. Quando observarem substância informe, a maravilha de Deus de criar um ser humano, só Ele poderia fazer isso. Tal poder só está nas mãos dEle. Nós não somos frutos do acaso, nem de uma explosão cósmica, nem viemos de macaco nenhum.
Nós somos filhos daquele que é grande. E quando Ele levanta do seu trono, Ele ruge como leão. As trevas se vão. A morte Ele venceu. Não há nada que resista ao nome e ao poder do glorioso Rei. Ele é o único Rei que existe, que vai reinar. Ele está reinando, é só você deixar. Não deixe a insatisfação tomar conta do teu coração. Seja grato ao Senhor. Nós precisamos chegar diante do Senhor com temor, com reverência. Nós não conhecemos bem o Deus que a gente serve, não chegamos diante dele de qualquer jeito, nem mandando, nem dando ordens. Chegamos com humildade, reconhecendo o miserável que somos. Porque quanto maior o pecado, quanto maior você reconhece que você tem pecado, maior abunda a graça do Senhor na sua vida. Maior é o perdão. Lembra daquela mulher que quebrou o vaso de alabastro nos pés do Senhor? Simão não apresentou nada para Jesus quando ele estava na casa daquele fariseu. Mas ela derramou a única coisa que ela tinha. O alabastro é um perfume muito caro. Aquela mulher tinha muito pecado. Ela era conhecida como uma pecadora da cidade, como nós também somos. Não somos diferentes. Mas ela escolheu se render aos pés do Salvador, quebrar e derramar tudo que ela tinha. E ali o perdão foi enorme, porque houve reconhecimento de pecado. Ela reconheceu o tamanho do pecado dela, e Jesus derramou de tal forma perdão e amor na vida dela. Que isso seja uma realidade na nossa vida nesse tempo que se chama hoje. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós possamos ser pessoas gratas ao Senhor por tudo que Ele é. Aleluias, aleluias. Não nos cansamos de declarar a Tua grandeza, Senhor. Tu és grande e poderoso. Aleluias, aleluias. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluias. Amém? Tome o seu lugar. Aleluias. Eu vou aproveitar a palavra da minha digníssima esposa. Nós vamos falar sobre dízimos e oferta. Eu tenho que deixar ela qualquer dia aqui, levar a palavra e pregar. Que se deixar, ela leva e prega também. Glória a Deus. Mas que bom, querido, que a gente tem o privilégio de ouvir a palavra do Senhor e deixar Deus ministrar na nossa vida, amém? A vontade dEle, aquilo que Ele quer, e Ele fala conosco, Ele tem mensagem para o nosso coração, amém, queridos? Glória a Deus, estou feliz de ver cada um de vocês aqui dentro, amém? Estou feliz de ver cada um de vocês aqui dentro, cada rostinho. Eu glorifico a Deus e exalto pela vida de cada um de vocês, aleluias. Deus é bom, amém? Amém. Deus é bom? Aleluias. Hoje é um dia especial porque nós também vamos falar um pouco, como eu falei no domingo passado sobre a reforma. De manhã eu vou falar hoje à tarde um pouquinho sobre a reforma protestante, né? Ontem, 31 de outubro, nós comemoramos 503 anos da reforma protestante. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, trazer uma mensagem, trazer sobre somente o Cristo. É muito importante falar sobre Jesus, amém? Nós acabamos de cantar sobre Deus, quão grande é o meu Deus, não foi isso que nós cantamos? E nós vamos falar um pouquinho do tamanho desse Deus grandão que nós servimos, que nos amou, amém? Mas agora nós estamos no momento de dízimos das ofertas, e eu tenho um texto, abre a sua Bíblia lá em 2 Coríntios 8, para a gente ler, mas a gente poderia ficar somente naquilo que a Vi falou sobre essa mulher que chegou e apresentou diante de Jesus, e a palavra fala que ela pegou aquele perfume caro, pegou todas as suas economias, e ela chegou diante de Jesus,
E ela diz que ela ungiu ali os pés de Jesus com aquilo. E é interessante que quando a gente fala sobre dinheiro, e agora nós estamos falando nesse momento sobre dinheiro, diz que o Judas que estava naquele momento ali, ele olhou para aquele valor e ele disse assim: se tivesse pegado tudo isso que ela quebrou, isso que ela gastou, tivesse vendido e dado aos pobres, teria muito mais utilidade. Teria muito mais utilidade. E Jesus diz que aquela atitude dela seria marcada, e é por isso que minha esposa falou sobre isso. A atitude dela ficou gravada na Bíblia para que outras pessoas conhecessem o que ela fez. Jesus disse naquela ocasião que os pobres a gente sempre teria entre nós, mas que aquilo que ela estava fazendo, ela estava preparando ele para aquilo que ele ia enfrentar. É engraçado que aquele que falou sobre dinheiro e dar aos pobres, o interesse dele não era dar aos pobres, porque a Bíblia diz que quem falou isso foi Judas, e que Judas era aquele que colocava a mão na sacola da oferta, era ele que tomava conta do dinheiro, e que ele pegava daquele dinheiro. O coração dele já estava corrompido pelo dinheiro, o tempo todo andando com Jesus. E aí mais uma vez eu vou falar para Jesus. Jesus sabia de tudo isso desde o começo, quem era Judas. Mas sabe o que Jesus fez com Judas? A salva está com o Senhor, está com o nosso irmão, ele que vai fazer hoje ali. Jesus, mesmo sabendo que Judas fez tudo isso e continuava fazendo, sabe o que Jesus fez com Judas? Amou Judas. E continuou com Judas os 3 anos, até que Judas quis trair Jesus, mas Jesus nunca traiu Judas, mesmo sabendo quem era Judas. Amém, queridos? Esse é Jesus, que nós vamos falar hoje, o amor dele é tremendo. Lendo mais um texto, 2 Coríntios 8, diz assim, Paulo falando: aos irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu à igreja da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podia e além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram incessantemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperavam, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor, e depois a nós, pela vontade do Senhor. É interessante que fala pela vontade do Senhor, mas aqui diz algo que eu tenho falado sempre, que primeiro Deus quer o nosso coração, Deus não quer o nosso dinheiro, Deus quer o nosso coração. A palavra diz que esse povo que ele entregou, primeiro eles se entregaram a si para o Senhor, e depois eles serviram. Amém, queridos? Nós estamos no momento de dízimos das ofertas. Eu não sei se você se preparou, mas se você não se preparou, se você quiser, a gente tem a maquininha de débito ali que você pode passar. Se você precisar, está ali atrás com o Raimundo, ele pode passar, mas que você possa fazer isso com alegria. Lembrando que se você entregar seus dízimos, Deus não vai te amar mais porque você entregou seus dízimos. Sabe por quê? Porque Deus te ama. Independente se você entregar dízimo ou não, Deus te ama. Deus te ama porque Ele te ama, e só isso basta, ok? O dízimo é só uma prova da nossa fidelidade para com o Senhor, porque o Senhor diz ainda que se a gente não for fiel, que Ele permanece fiel. Amém, querido? Então que você possa fazer isso com alegria, em nome de Jesus. Aleluias. Renova-me, Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Já não quero ser igual. Oh, Jesus bondoso. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de
Senhor, querido, glorifica o Senhor. Nós queremos, Senhor, ser como o Senhor. Deus, nos ajuda, em o nome de Jesus. Somos vasos na tua mão, Senhor. Nos ajuda, coloca a tua mão em nós, ó Deus. Aleluias. Amém, queridos? Glória a Deus. Que sejamos vasos na mão do Senhor. Amém. E que Ele continue moldando a nossa vida, até sermos vasos de honra ao Senhor. Que glorifique o nome dEle. Amém? Estenda suas mãos para cá, querido. Abençoe esses recursos, dízimos e ofertas, e também esses pedidos que estão aqui. Amém? Senhor nosso Deus, nós te louvamos e agradecemos, ó Deus. Bendizemos o teu nome. Estamos aqui, Deus, gratos pela tua fidelidade, pelo teu amor. Pai, verdadeiramente queremos ser, Deus, aquilo que o Senhor quer para a vida de cada um de nós, ó Pai. Pai, aqui estão os dízimos e oferta, o símbolo da fidelidade dos teus servos para contigo, ó Pai. Nós te louvamos e agradecemos por cada recurso depositado no teu altar, Pai. Que eles sejam usados tão somente para a expansão do teu reino. Que o Senhor dê sabedoria para quem vai administrar esses recursos. E que vidas sejam libertas, salvas, curadas e transformadas pelo poder que é no nome de Jesus, ó Pai. Pedimos a tua bênção sobre aquele que ofertou e dizimou nessa noite, e também sobre aquele que não fez nessa noite. Que de igual forma a bênção do Senhor esteja sobre a vida de todo. Que o Senhor prospere o teu povo, que o Senhor Deus possa trazer a provisão para cada família aqui representada, ó Pai. Que o Senhor possa trazer cura, que o Senhor possa trazer libertação, que o Senhor possa trazer restauração, ó Pai. Que o Senhor possa curar as feridas, que o Senhor possa derramar do teu sangue sobre a vida de cada um de nós. Que o Senhor possa nos proteger e nos guardar de todo o mal, ó Pai, em o nome de Jesus. Assim também, Deus, nós oramos, não só pelos dízimos, consagrando a Ti, mas também, Deus, consagramos cada pedido desse, cada intercessão, cada pedido de socorro que está aqui, cada pedido de cada mãe, cada pai, de cada irmão, cada pedido de socorro por casamentos, por famílias, por filhos, oh Deus, por trabalho, por emprego, por cura, nós colocamos diante do Senhor, Pai. A Tua palavra diz para consagrar tudo que fazemos ao Senhor, e nossos planos serão bem-sucedidos. Pedimos, ó Deus, que sejamos bem-sucedidos nos milagres do Senhor, sobre cada pedido desse, ó Deus, e sobre a vida de cada irmão que está aqui nessa noite. Assim nós oramos, Deus, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Deus é bom. Amém, querido. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Obrigado. Olha para você ver, ó. Aqui chega assim, diz que soldado quando chega no quartel bate continência, né? Eu tinha olhado, tinha o Will também, a Silvana ali, mas eu olhei para o nosso irmão e falei assim, hoje não tem o pessoal, o Raimundo está lá atrás na maquininha, então, para ele nos ajudar. Assim é a gente aqui, viu, queridos? E a gente faz isso é porque a gente está precisando de gente. Daqui um dia nós vamos dar um curso para diaconato. Se você tem vontade de servir aqui na igreja, nós vamos dar um curso para quem quer servir. Seja qual é a área, eu vou marcar uma reunião para a gente explicar, e na área que você quiser servir, você pode. Quero servir no diaconato, pastor, vai ter um treinamento para o diaconato. Quero servir na recepção, pastor, vai ter um treinamento. Quero servir no Kids, pastor, vai ter um treinamento. Quem quiser servir, vai ter oportunidade, tá bom, querido? A melhor coisa que tem é a gente servir na casa do Senhor. Eu tenho crescido nesse tempo de servir o Senhor. Pode sentar, toma o seu lugar. Fico conversando aqui, não falo pessoal, pode sentar, né, Jesus? Durante muitos anos da minha vida, eu vivi dentro da igreja, participando de célula, mas sem servir. E eu fiquei durante muito tempo perguntando, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Aí o pastor falava assim sobre ser diácono, eu pegava a ficha, mas não ia. Até o dia que eu falei assim, Senhor, eu vou lá e vou me voluntariar nenhum. Se não for aquilo que o Senhor tiver para mim, o Senhor me coloca em outro. E no primeiro que eu fui, que era cuidar de novos convertidos, eu passei quase a minha vida antes de estar aqui como pastor, e hoje ainda curso de novo convertido, que eu estou dando curso de batismo, domingo de manhã aqui, a minha vida inteira cuidando de novo convertido. Sabe o que aconteceu, querido? Eu cresci tanto com isso, Deus me abençoou tanto, me trouxe tanto conhecimento, que eu sou tão grato a Deus, eu encontro pessoas até hoje. E aí teve um dia uma irmã que veio aqui no louvor, né, não sei se foi aqui que ela veio aqui no louvor, e ela falou assim, ó, você me deu o curso de batismo. Eu falei, ó Deus, glória a Deus, aí para você ver. É assim, Deus quer usar a gente, tá bom, querido? Deus quer usar a sua vida também, basta você se dispor. Amém, queridos? Amém. Conto com vocês. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a reforma.
mais especificamente sobre somente o Cristo. Amém? E eu queria que você abrisse a Bíblia lá em Colossenses. Colossenses, o livro de Colossenses. Colossenses. Quem sabia que ontem foi comemorada a Reforma Protestante? Quem sabia aqui? Quem sabia? Quem sabe o que é a Reforma Protestante? Reforma Protestante aconteceu por causa, começou com outros homens, mas mais especificamente depois de Lutero. Lutero, ele vem de um tempo em que a igreja às vezes privava as pessoas de ter acesso à Bíblia. Então só alguns que podiam ter acesso à Bíblia, o povo, a maioria não podia. E Lutero, ao ler a Bíblia, ele percebeu que a salvação é pela graça, não era por obras. Então Lutero, ele estava vendo naquela época lá, algumas pessoas passando por um processo em que para ser salvo, as pessoas precisavam fazer algo, ou às vezes pagar para ter a salvação, pagar para que um ente querido que já morreu, tivesse a salvação. E Lutero começou a olhar para aquela realidade, e para aquilo que a Bíblia dizia, e ele falou, tem alguma coisa de errado. E Lutero, ele pregou as 95 teses na catedral de Wimber, eu esqueci o nome aqui agora, né? Mas no castelo de Wimber, é um negócio assim, né? Daqui a pouco eu lembro. Ele pregou isso. E mais tarde os reformadores foram pregar 5 solas. Trouxe as 5 solas que são a base do cristianismo. As 5 solas. Essas 5 solas diz que é somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a Deus dai glória, né? Oi? E somente a fé, sola fide, em coisa, sola fide, não é isso? Se gastar, eu não sei o espanhol não, né? Mas coisa assim, é latim, mas somente sola fide, né? Mas é somente a fé. Essa é a base da reforma, essa é a base da fé cristã. Amém, queridos? Amém? Então, dessas 5 solas, eu gostaria de falar hoje sobre somente o Cristo. Somente o Cristo. Eu queria falar um pouquinho sobre a importância de Cristo na nossa vida. E eu falei semana passada, falei hoje de manhã também, que para preparar essa pregação, eu comecei a olhar para algumas coisas de Cristo. De Cristo. E olhar para aquilo que Cristo fez, constrange a nossa vida. A gente começa a ficar constrangido pelo tamanho amor que Cristo derramou pela vida de cada um de nós. Mas antes de falar sobre isso, eu queria ler com vocês o texto. Então, Colossenses 1, a gente vai começar lendo a partir do 13. Olha o que diz aqui, e eu vou perguntar para vocês sobre quem esse texto está falando aqui. Amém? Então, leia comigo. Colossenses 1,13, diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberania, poderes ou autoridade. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o primeiro e o primogênito dentre todos os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém? Até aí por enquanto. Senhor, nós te louvamos e agradecemos, bendizemos o teu nome. Pedimos, ó Deus, que o Senhor faça valer a tua palavra nessa hora, pois sabemos que ela não volta vazia. Pedimos que o Senhor derrame unção sobre quem vai falar e sobre quem vai ouvir, para que possamos dessa noite compreender o amor de Cristo por nós, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa tocar no íntimo do ser de cada um de nós nessa noite,
e que no final de tudo o teu nome seja glorificado, e que possamos voltar para casa essa noite mais apaixonados por Jesus. Em nome de Jesus, quem crê diz amém. Aleluias, amém, queridos? Então nós queremos falar sobre Cristo, sobre somente Cristo. Na verdade, nós estamos comemorando 503 anos da Reforma Protestante. 31 de outubro nós completamos isso, 503 anos da Reforma. Em 31 de outubro de 1517, Martim Lutero pregou as 95 teses na porta... Oi? Não, é isso, eu vou ler, justamente, está aqui escrito para eu não esquecer. Martim Lutero pregou as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Amém? Esse é o nome, Wittenberg. E isso deu início à Reforma Protestante. Mais tarde, os reformadores estabeleceram os parâmetros das 5 sola. As pessoas daquela época, as pessoas estavam muito perdidas na forma de buscar Cristo, e eles buscaram isso. Então, eles colocaram as 5 sola: somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente as Escrituras, somente a Deus dai glória. Então, hoje nós vamos falar sobre somente o Cristo, uma das reformas, uma das 5 solas. Pastor Tony falou na semana passada, ele deu uma introdução antes de acontecer isso das 5 sola. Ele descreveu muita coisa semana passada, muita coisa da história, não sei se você percebeu, mas ele contou muita coisa do que antecedeu isso. Grandes homens que foram usados para lutar para que isso acontecesse. E quando eu falo lutar para que isso acontecer, quem está com a Bíblia, quem tem uma Bíblia no celular ou na mão, quem tem? Quem tem? Você só tem isso hoje por causa disso. Você só tem acesso à Bíblia por causa disso que aconteceu. Senão nós não teríamos esse acesso. Só por causa disso. Amém, queridos? Então nós vamos começar nesse texto para a gente discorrer um pouco sobre Cristo, né? Então quando a gente começa falando aqui do versículo 13, primeiro a gente vai falar um pouco, esse texto vai trazer um pouco sobre a supremacia de Cristo na criação. Então se a gente olhar aqui, olha o que começa no 13 falando: pois ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. E aí ele começa falando aqui, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as invisíveis, as visíveis e as invisíveis, sejam trono, soberania, poderes, autoridade. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Então esse texto ele está falando um pouco sobre Jesus, sobre a soberania de Jesus na criação do universo. A Bíblia lá em Gênesis vai falar que Jesus estava no princípio de todas as coisas. Gênesis vai falar assim, vai trazer o texto falando assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No Gênesis estava ali presente a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na criação Jesus estava. Em João vai começar falando que Jesus estava no princípio de todas as coisas. Jesus estava no princípio, na criação. E esse texto começa falando aqui de Colossenses, ele começa falando justamente sobre essa questão de Cristo como Criador de todas as coisas. Ele é Cristo, ele está na criação de tudo, do universo e do ser humano. Nele, aqui chega a falar que nele subsiste todas as coisas, nele existe e subsiste. É em Jesus, na criação. É interessante que Jesus, nós vamos ver um pouquinho sobre a redenção, Jesus ele só aparece no Novo Testamento, mas na verdade Jesus sempre esteve em toda a Bíblia. Ele estava no início, ele estava durante o Antigo Testamento, Jesus estava, e eu vou mostrar daqui a pouco para vocês a presença de Cristo, o que apontava para Cristo lá. Mas no 1:27, lê o 1:27 para mim. Olha o que diz aqui, sobre essa questão de Cristo
como Criador, como Ele é importante para a gente. Colossenses 1:27, o finalzinho dele vai dizer assim: Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, Cristo em cada um de nós é a esperança da glória. Que glória é essa? A glória é estar com Cristo até o fim. A glória é a vida eterna. A glória não é ter casa, carro. A glória é passar a eternidade com Jesus. E aqui está falando que Cristo em vós. Porque se não tiver Cristo em nós, não tem como passar a eternidade com Ele. Só é possível ter a eternidade com Deus se Cristo estiver em nós. Se nós convidarmos Cristo para habitar, para entrar e começar a governar a nossa vida. Isso é muito mais do que vir na igreja. Isso é muito mais do que colocar uma Bíblia debaixo do braço e falar assim: eu sou evangélico. Isso é ter vida de Cristo dentro de você. Isso é convidar aquele que estava num tabernáculo feito por mão de homens, que saiu de lá quando o véu foi rasgado, convidar ele para vir habitar dentro de você. Porque Cristo não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Ele habita no ser humano, na criação, naquele que Ele criou. Naquele que permite que Ele habita, porque Ele deseja morar dentro de nós e governar e nos instruir em toda a verdade. É interessante falar sobre verdade e é interessante a gente falar sobre essa questão. Eu estou pregando hoje sobre somente Cristo, mas eu poderia estar pregando sobre somente as escrituras da Bíblia. E por que eu falo isso? Porque a gente está no meio onde Satanás está tentando desviar. Não se engane, Satanás está tentando desviar os seus olhos da verdade que é Cristo. Essa semana surgiu uma história nas redes sociais de um pastor que tem pregações, estão aí nos meios sociais, e que ele diz que a Bíblia não é suficiente, que a Bíblia precisa ser atualizada. Um pastor falando isso. Que a Bíblia precisa ser atualizada para aceitar determinados, é isso que ele quis dizer, alguns pecados da nossa era. Que a gente precisa atualizar a Bíblia. Um pastor dizendo isso. E ontem ele tentou trazer o argumento, e ele trouxe o texto, até que eu preguei ontem, de Filemão, para tentar trazer o argumento, para justificar o injustificado do que ele disse. Que a Bíblia precisa ser atualizada. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Ou nós nos adaptamos àquilo que a Bíblia diz, ou então a condenação para o ser humano é o inferno. Não é Deus que tem que se adaptar àquilo que nós queremos, é nós que temos que adaptar à verdade que é Jesus, o Criador. É isso, nós não estamos no comando, existe um Criador de todas as coisas, existe alguém que fez o mundo, e tudo que nele tem, fez você, a sua família e eu. E se nós queremos estar com Deus para o resto da nossa vida, somos nós que temos que nos amoldar ao padrão dele, não é ele que vai amoldar o nosso padrão, porque é ele que é Senhor, o ser humano não é Senhor, é criatura de Deus, Deus é o Criador, ele não vai se adaptar a ninguém, somos nós que temos que nos converter, mudar a nossa vida, e nos adequar àquilo que ele tem, sabe por quê? Ele tem o melhor para a nossa vida. O coração do ser humano, a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, se Deus deixasse o controle do mundo na nossa mão, nós estaríamos perdidos. Quem já assistiu aquele homem, o Todo-Poderoso, que é o filme, é um homem tomando o lugar de Deus, ele reclamou tanto que Deus falou, então toma, faz você. O que ele fez? Ele tentou fazer a vontade de todo mundo, começou a dar tudo errado. É isso, se estivesse na nossa mão, tudo estaria perdido. Glória a Deus que está na mão do Senhor. A Bíblia é a verdade de Deus, querido, nós temos que adaptar a ela, colocar a nossa vida, e não, porque a Bíblia diz assim, não se amolde ao padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. A renovação da nossa mente não é feita através de palavras de pastores que diz que a Bíblia tem que ser atualizada. A renovação da nossa mente tem que vir através da leitura da palavra, porque é ela que tem a verdade, e tem o caminho, a verdade e a vida eterna para cada um de nós. É através dela, é lendo ela que a gente renova a nossa mente, e molda, ajusta a nossa mente à mente de Cristo. É isso. Mas sabe o que é isso, querido? Muitas vezes é levante do inimigo tentando confundir a igreja. Se a gente não estiver firmado na palavra, a gente começa a falar. Realmente esse pastor tem razão, a gente tem que incluir, para incluir gente na igreja, porque se eu fizer isso, não teria talvez nenhum desses bancos vazios. Que fique todos os bancos vazios, mas nós não podemos deixar de pregar a verdade.
porque é importante, antes de agradar qualquer um de vocês, eu como pastor que amo cada um de vocês, eu tenho que agradar é Cristo, porque se eu não apresentar Cristo para vocês, tudo aquilo que eu apresentar é balela, não serve de nada, se eu não apresentar Cristo, aquele que salva, porque a palavra do pastor não salva ninguém, mas aquele que morreu na cruz do Calvário, ele salva, liberta, transforma, ele muda a realidade, querido, não importa o que você está passando, aquele que morreu na cruz do Calvário, aquilo que a Bíblia diz, muda a realidade da nossa vida, se não mudou ainda, vai mudar a sua, simplesmente fique firme na palavra, não arrede o seu pé, e você vai ver a glória do Senhor, amém, queridos? A palavra fala sobre uns crentes de Bereia, que ia pregando lá na frente, eles iam olhando se estava de acordo com a palavra, e Deus deixou isso escrito na Bíblia, falando assim, ó, você não tem que mudar a Bíblia não, você só tem que olhar se o que está sendo pregado, está escrito nela, porque se tiver, está ok, se não tiver, você lança fora, o que tiver fora da Bíblia, querido, se eu falar alguma coisa aqui fora da Bíblia, lança fora, se eu falar alguma coisa aqui para você, e Deus falar diferente, fica com o que Deus falar, porque Deus é que tem a palavra de vida eterna, quem está compreendendo? Amém, querido? É a Bíblia, isso é a verdade de Deus, mas nós estamos falando hoje sobre Jesus, e por que é importante? Lê outro texto aqui, lê lá Colossenses 3,11, é o que diz aqui, Colossenses 3,11, o finalzinho do texto também, olha o que diz, Colossenses, falando sobre Cristo, diz assim, mas Cristo é tudo, e está em todos, Cristo é tudo em todo, Cristo é tudo para a nossa vida, querido, eu falo, se a gente tivesse noção do tamanho de Cristo, que Ele é tudo na nossa vida, talvez o nosso comportamento seria diferente, se a gente tivesse a noção de quem é Cristo na sua totalidade, as nossas atitudes seriam diferentes, amar a Cristo não é vir para a igreja, amar a Cristo é olhar para a nossa vida e falar assim, tem coisas que não está alinhado com aquilo que Jesus falou, e eu vou pegar aquilo que não está alinhado com aquilo que Jesus falou, e vou rasgar e vou lançar fora, e eu vou viver aquilo que Jesus falou na Bíblia. Pastor, mas eu não conheço o que Jesus falou, então a gente precisa ler a Bíblia, precisa vir no culto, mas ler a Bíblia, vir no culto de quarta-feira, ter ensino para eu compreender, e eu conseguir colocar em prática, verdade do Senhor. Sabe por quê, querido? Porque se eu não fizer isso, se eu não conhecer a Bíblia, sabe o que acontece? A gente fica sujeito a palavras de pessoas que se desviam do caminho. E começam a pregar inverdades. Começam a pregar verdades que a Bíblia não falou, coisas que a Bíblia não falou, para que encha a igreja, para que tenha membros, para não desagradar pessoas, para que, inclusiva, é o evangelho inclusivo. O evangelho inclusivo, sabe como é que nós somos inclusivos? Sabe quem foi que incluiu cada um de nós? Quem incluiu foi Jesus, há mais de 2000 anos, na cruz do Calvário. O dia que Jesus se entregou na cruz do Calvário, Ele incluiu eu e você. Eu e você, basta a gente render a nossa vida a Ele. Ele incluiu cada um, Ele não deixou ninguém de fora. Naquele dia ali, esse que é o evangelho de inclusão, é através da cruz, foi através de um sangue derramado. A inclusão verdadeira é isso, querido. Isso é amor, qualquer outra coisa diferente disso, não foi o que Cristo fez. Toda a Bíblia revela e aponta para Jesus. Antigo Testamento, a gente vê Jesus a partir do Novo Testamento, mas no Antigo Testamento, o Antigo Testamento apontava para Cristo. Se a gente olhar no Antigo Testamento ali, quando Abraão foi provado, e Abraão, o que é que Deus pediu para Abraão mesmo? O filho dele. Deus falou para Abraão, ó, eu quero que você sacrifique o seu filho. Está ali o meu filho, cadê o meu filho? Está ali em cima, o meu filho Henrique. Está aqui a Giovana, filha da Meg, completou aniversário hoje, né, Giovana? Parabéns, depois você dá o parabéns a Giovana, ó, completou aniversário hoje aí, glória a Deus. Né? Está ali a filha da Meg. Oi? A sogra do Fábio também, né? Parabéns a senhora também, tá bom? Parabéns a senhora, fez aniversário também, glória a Deus, tá bom, querido? Depois dá o parabéns para elas duas aí, tá bom? Glória a Deus pela vida de vocês, viu? Aleluias, que bom, que bom. O mais importante, falei hoje cedo com Giovana orando pela vida, o mais importante de comemorar aniversário é comemorar na presença do Senhor. Esse é o presente maior que a gente tem, amém? Glória a Deus. Então, eu tenho meu filho,
E eu sei o que é. Jesus, Deus pediu para Abraão, o filho dele, sacrifica seu filho em meu favor. E ele fez isso, ele pegou o filho dele, e ele começou a carregar o filho dele. E a Bíblia, na verdade, a história da igreja fala que o filho dele não tinha a idade do Henrique, não. Sabe como é que o filho dele tem? Tem alguns que falam que ele deveria ter entre 12, alguns chegam a falar que ele tinha 17 anos. Quem tem 17 anos aqui? Entre 13 e 17. Não, Hugo não, de crente você está falando, né? Hugo está falando de crente. Quem tem entre 13 e 17 anos, 18? Quem tem aqui? Tem alguém? Não. Não, vigia, gente. Quem tem? Vocês são novinhos. Quantos anos ele tem? Quantos anos? 16. Levanta, fica de pé. Fica de pé. Imagine o pai dele, não está aqui hoje não, né? Mas imagine o pai dele querendo levar ele para sacrificar, matar, era isso que matar. Ele nesse tamanho, ele podia falar assim, o que pai, você está querendo me matar? Sabe, e Abraão já era velho naquela época, você lembra que a Bíblia diz que ele teve o filho dele na velhice? Abraão podia falar assim, o que pai? Porque ele perguntou para pai, você está indo fazer um sacrifício, mas cadê o cordeiro que eu não estou vendo? E aí Abraão falou assim, Deus proverá, filho. Aí na idade dele, no tamanho dele, ali já fortão, já pensou Abraão na velhice, quase 100 anos? Ele podia falar assim, pera aí pai, só um minutinho. Ô pai, é um passarinho ali, ó, e sair correndo. Falar, você não vai pegar nada, sacrificar o quê? Né? Ele poderia fazer isso, mas ele foi. Ele confiou naquilo que o pai falou assim, Deus proverá o cordeiro. E quando o pai dele colocou ele e levantou o cutelo para sacrificar, sabe o que Deus falou? Deus falou assim, basta, eu sei que você me teme, Abraão. Está ali um cordeiro para você. E Abraão sacrificou um cordeiro. Sabe o que aquele cordeiro representa? Aquele cordeiro representa Cristo, aquilo que Cristo fez por mim e por você. Sabe por quê? Por causa dos nossos pecados, querido. Todos nós estávamos como filho de Abraão, a caminho de ser sacrificado, morto, por causa dos nossos pecados. E Deus falou assim, eu não vou deixar. O pecado está a ponto de sacrificar todos vocês, mas eu vou mandar o meu cordeiro, Jesus Cristo, para morrer no seu lugar, no meu lugar e no lugar de cada um de vocês. Era aquilo que aquele cordeiro estava representando, Cristo, que Cristo viria para morrer pelos nossos pecados. Isso é o Antigo Testamento apontando para Cristo. Quer ver outra oportunidade que o Antigo Testamento faz isso? Você lembra do sangue do cordeiro nos umbrais? Você lembra? O pessoal para sair do Egito, o sangue do cordeiro, morreu um cordeiro. Aquilo ali é um sinal, é aquilo apresentando o que Cristo faria. Diz que onde tinha o sangue do cordeiro passado nos umbrais, a morte não chegou. É aquilo que Cristo fez por nós. O que eu falei aqui? Que aquele que tiver Cristo dentro de você, esse não passa pela morte espiritual, pode até passar pela morte física, mas no final dos tempos vai ressuscitar e viver eternamente com Cristo. Para isso, em vez de ter o sangue nos umbrais, a gente tem que convidar Cristo para estar dentro da nossa vida. Quem faz isso, a morte não alcança mais. Quantos estão me entendendo? Amém, queridos? Então isso é Cristo sendo mostrado no Antigo Testamento. Cristo. 1 Timóteo 2,5 diz assim, Cristo, falando sobre Cristo. Pois há um só mediador entre Deus e os homens. Quem é esse? O que a Bíblia diz? O homem, Cristo Jesus. Há um só mediador. Sabe por que escreveram isso aqui, querido, sobre Jesus? Por que está falando somente Cristo? Porque uma das culturas daquela época, sabe qual era? A cultura daquela época, nessa igreja que Paulo fez isso aqui, quem estava escrevendo, na verdade, isso aqui, eu acho que eu nem contextualizei para vocês, na verdade, não falei um pouco da falando, na verdade, a contextualização, né? Então, deixa eu falar um pouco, para que vocês entendam. Né? Aqui está falando que há um só mediador entre Deus e o homem, e esse mediador é Cristo. Não há ninguém mais que possa mediar entre Deus e o homem, só Cristo. Outro texto de Atos 4,12 diz assim, vai dizer, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo dos céus não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Então só através de Cristo é que há salvação. Cristo é o Salvador. Por que eu estou falando sobre isso? A gente está falando isso porque Paulo escreveu essa carta, né? O apóstolo Paulo escreveu essa carta, a igreja de Colosso nessa época. Deixa eu tomar um pouquinho de água, dá glória a Deus aí, igreja.
Paulo escreveu essa carta porque ele recebeu um questionamento de um irmão. Tem um irmão chamado de Epafrodito. Quem conhece alguém com o nome de Epafrodito? Alguém conhece? Eu não conheço. Epafrodito. Esse irmão, essa igreja de Colosso, na verdade ela foi criada por um discípulo de Paulo. E Paulo recebeu uma informação por esse irmão Epafrodito, que nessa igreja de Colossos estava acontecendo algumas coisas que não estavam de acordo com os ensinamentos de Paulo, com a Bíblia. E Paulo ficou sabendo que os comportamentos estavam acontecendo algumas heresias. É contada, até diz que existe a heresia de Colosso, da igreja de Colosso. A heresia. O que é essa heresia? Nessa igreja apareceram alguns gnósticos. E esses gnósticos, eles começaram a falar que um ensinamento grego, que o corpo era mau e o espírito era bom. Então, para que você tivesse relacionamento com Deus, você tinha que crucificar o corpo, a carne. Então, você tinha que fazer jejuns grandiosos, terríveis, para você mortificar a carne, para que o espírito tivesse relacionamento com Deus. Só que Deus, quando criou, Ele criou o homem só espírito? Só espírito? Não, Ele criou carne. Tudo que Deus fez é perfeito. O que está errado diante do homem não é a carne, é o pecado que entrou, que habita no homem. Não é a carne, porque até a carne vai voltar para Deus, você sabia? A Bíblia diz que depois até quem morreu vai ressuscitar em carne e vai estar diante de Deus. Deus vai ressuscitar também a carne de cada um. E eles diziam isso, que a carne era mal e o espírito era bom. Essa era a coisa, e aí tinha que ter sacrifício. Tinha que ter algum tipo de jejum para que as pessoas se achegassem a Deus. Sabe o que mais que eles diziam? Esses gnósticos são pessoas que começaram a chegar na igreja e tentaram corromper os ensinos dos apóstolos. Sabe o que eles diziam mais? Eles falaram que eles tinham uma revelação que nem os apóstolos tinham recebido. Que eles tinham uma revelação de Deus que nem os apóstolos tinham recebido essa revelação. E a Bíblia diz que aquele que acrescentar algo ou tirar algo da Bíblia, ele é o quê? Anátema, maldito. E eles estavam falando isso. Nós recebemos uma revelação que nem os apóstolos receberam. E eles estavam tentando espalhar aquelas revelações deles na igreja daquela época, para contaminar a igreja e tirar a igreja do propósito de caminhar com Cristo, daquilo que os apóstolos tinham ensinado. Então Paulo recebe essa notícia, e Paulo, quando recebe essa notícia, o que Paulo faz? Então eu tenho que escrever para aquelas igrejas, né? Então Paulo começa a escrever para aquela igreja, falando aquela primeira parte que eu falei, falando sobre a questão da supremacia de Cristo na criação, que foi Cristo que criou todas as coisas. Paulo começa a combater as heresias daquela época. Você entende o que aquela igreja estava querendo fazer, querido? Aquela igreja, aqueles gnósticos estavam tentando tirar Cristo do centro. Ele estava tentando tirar os olhos dos irmãos de Cristo e colocar os olhos dos irmãos em coisas. No mundo tem tido assim. Nessa época as pessoas estavam tentando tirar os olhos das pessoas de Cristo e colocar em outros sacrifícios. Então Cristo não é suficiente para salvar, eu tenho que pagar alguma coisa para que eu seja salvo. Era isso que estava acontecendo naquela igreja. Isso é tentar tirar o foco de Jesus. Nos dias atuais, existem pessoas ainda que, para se purificar, sabe o que eles fazem? Eles fazem rituais. Eles matam animais e falam que isso é para se purificar. Tem outros que eles pegam um chicote e batem nas costas dele até sair sangue, porque eles dizem que se sair sangue dele, eles estão se purificando. Se eu perguntar para essas pessoas se eles estão negando a Cristo, eles vão falar que não estão negando. Mas na verdade, quem tira o seu sangue para se santificar, está falando que o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário não é capaz de me santificar. Com isso ele está negando a Cristo. Nós não precisamos derramar mais o nosso sangue. O sangue do Cordeiro já foi derramado um dia. Amém, querido? Já foi, o de Cristo. Já foi derramado. Com isso, Cristo estava sendo tirado do centro daquela igreja. Naquele período medieval, eles estavam falando que para o povo se aproximar de Deus era necessário, sabe o quê? Boas obras, a mediação da igreja através das indulgências.
e a mediação dos santos. Era necessário isso. Se a igreja não mediasse, você não seria salvo. É como se eu falasse para vocês, olha só, se eu chegasse aqui para vocês e falasse assim, deixa eu falar para vocês, todos vocês para serem salvos, depende da Igreja Batista da Lagoinha. Eu vou estar falando uma heresia, porque todos vocês, cada um de nós, inclusive eu, dependemos de Cristo para a salvação. Não é a Igreja Batista da Lagoinha que salva ninguém, é Cristo. Era isso que estava acontecendo. E Paulo está escrevendo para combater isso, para falar, gente, volte seus olhos para Cristo. Volte, porque Cristo é o suficiente. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador. Leonardo Ravenhill, um escritor, ele diz o seguinte, olha o que ele fala. As únicas pessoas que querem mudar o Evangelho são aquelas que não foram mudadas por Ele. Ele está falando que as únicas pessoas que querem mudar o Evangelho são as pessoas que não foram mudadas por Ele. Quem não foi mudada pelo Evangelho, quer mudar o Evangelho para adaptar a sua vida. Mas quem foi transformado pelo Evangelho, simplesmente aceita o Evangelho, o sacrifício da cruz do Calvário e continua caminhando com Cristo. Quem foi transformado pelo Evangelho, toma a sua cruz, nega a si mesmo e continua seguindo a Cristo. Esse é o chamado para todo cristão, querido. Esse é o chamado. Então a reforma vem apontar que Cristo é suficiente. Em Colosso, eles estavam adorando anjos também naquela época. Adorando anjos, com o intuito de alcançar a Deus. E para isso estavam falando, na verdade, que era necessário adorar a anjos. Sabe qual é o problema de adorar anjos, querido? Adorar anjos, muitas vezes tem pessoas que estão adorando anjos e têm tirado também o seu foco de Jesus. Tem tirado, o anjo é do Senhor, existe anjo do Senhor, sim. Mas quando eu começo a colocar anjos acima de Jesus, está errado. Porque Jesus, Ele é Senhor da nossa vida. Ele é em primeiro lugar. Se eu começo a ter a doutrina dos anjos, de adorar anjos, de achar que anjo é maior que Deus, eu estou com um problema. Eu estou. Um homem, um pastor de ovelhas chamado Maomé, alguém já ouviu falar sobre Maomé? Maomé, ele era um pastor de ovelhas chamado Maomé. Ele começa a ouvir um anjo, e sabe o que ele dá início? A religião islâmica, aquela que mata pessoas, cristãos, tem matado gente no mundo. Essa religião tem colocado bomba no corpo, ele coloca bomba e vai lá e explode, porque na mente dele foi colocado que se ele fizer isso, quando ele chegar lá no céu, ele vai ter um monte de mulher para ele. E ele faz isso, ele coloca um monte de bomba no corpo dele, e se explode, suicida, e leva um monte de gente junto. Foi através de um homem ouvindo um anjo, ele diz que ele recebeu uma revelação, maior que a Bíblia. Um outro homem, um homem chamado Joseph Smith, que estava revoltado com a religião daquela época, ele vê um anjo no seu quarto, e com isso tem o início da religião chamada Mormons, através de um anjo. Ele está revoltado com a igreja daquela época, e ele ouve um anjo, e agora ele tem uma revelação que é maior que a Bíblia. Isso é um problema, querido, porque Satanás tem usado dessas formas para desviar os olhos das pessoas de Cristo. Para desviar os olhos das pessoas de Cristo. Desviar. Esse é um problema. Eu lembro que eu acho que foi a Elisângela que me perguntou alguma coisa sobre os mormons um dia, acho que foi. E eu fiz o estudo para trazer um pouco para ela. Tem coisas lá que eles colocam, que é no lugar de Cristo, é aquilo que Cristo fez, eles colocam como tirando tudo aquilo de que Cristo fez, anulando o sacrifício de Cristo no Calvário. Então tudo aquilo que tenta substituir Cristo, está fora da palavra, está tirando Cristo do centro. É enganação, é tirar os seus olhos da verdade, querido. É tirar os seus olhos da verdade. Experiências pessoais não podem ser maior que a Bíblia. A gente tem experiências com Deus, mas isso foi a sua experiência com Deus. Ele não pode se tornar regra de fé. A nossa regra de fé é a Bíblia. Amém, queridos? A experiência que cada um teve é a experiência que Deus fez com cada um teve. Isso não é regra. Não é regra de fé. A regra de fé é aquilo que Deus deixou escrito na Bíblia, que é a verdade. Amém? Atualmente Satanás tem usado também outras formas para atrair os olhos,
para tirar os nossos olhos de Cristo. Então ele tem oferecido coisas. E o que é coisas? O que é coisa, gente? O Hugo fala ali, fica me chamando a atenção, porque eu sempre falo coisa, coisado, coisando, entendeu? Eu sou baiano, gente, então aquele coisinha ali, a gente posta, desliga aquela coisa ali, é o ventilador, entendeu? Mas eu falo coisas. Tudo pra gente é coisa, né? Pra mim é coisa, coisado, coisando. O que é coisa? Todas as coisas. Aqui a gente está falando que o mundo, Satanás tem tentado desviar os nossos olhos, oferecendo coisas, oferecendo carro, casa. Tem muita gente achando que a felicidade está em ter uma casa. Não, querido, deixa eu te falar, a nossa felicidade está em ter Cristo. Porque a casa vai acabar. Quando a gente morrer, a gente não vai levar a casa dentro do caixão. Mas se a gente tiver Cristo na nossa vida, para onde a gente for, Cristo está conosco. Nós vamos passar a eternidade com Cristo, não é com a casa, não é com o carro. Mas Ele tem colocado que se você não tiver uma casa, você não é feliz. Se você não tiver o carro do ano, você não é feliz. Se você não tiver o casamento tudo certinho, bonito, você não é feliz. Ele tem tentado colocar coisas para tirar o lugar de Cristo do centro da nossa vida. Enganar, tirar os nossos olhos da verdade. O que Cristo fez por nós é suficiente, querido. Amém? Quando a gente fala disso, a gente tem que falar até das igrejas. Atualmente as igrejas têm oferecido tanta coisa para ter membro dentro delas, que às vezes Cristo não é mais o centro. Às vezes Cristo ele é convidado de vez em quando para entrar nas igrejas. Eu costumo falar que a gente está aqui e nós podemos continuar com esses bancos sem estar todos cheios, mas nós não vamos apresentar show para que a gente tenha essa igreja cheia. Nós vamos continuar falando da Bíblia, falando do amor de Cristo. E se no dia que Cristo quiser, porque diz que é o Espírito Santo quem convence o ser humano, é o Espírito Santo que vai trazer as pessoas, mas nós vamos continuar falando da verdade da Bíblia. Eu não vou pendurar no teto para que tenha pessoas aqui dentro, porque eu vou falar aquilo que Cristo quer que eu fale. Eu vou falar aquilo que a Bíblia está, eu não vou falar algo, eu não vou falar isso não, que o Hélio vai pensar se eu falar isso? Será que o Hélio vai ficar agradado? Será que ele vai ficar chateado comigo? Eu vou falar aquilo que a Bíblia me chamou para falar aqui dentro. A verdade, querido. Porque a minha vida e a sua tem que ser adequado à Bíblia. A gente tem que pegar aquilo que está errado, lançar fora e falar assim, eu vou viver aquilo que a Bíblia diz. Isso é que é a vontade de Deus. Isso é que é a vontade de Deus. Amém? Quem está me entendendo diz amém. Amém, queridos? Antes de Cristo estávamos separados de Deus. A Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus. Vamos ler isso aqui. Vamos ler. Nós lemos primeiro que Cristo ele estava na criação, era suficiente na criação. A partir do versículo 20, ele diz assim: por meio dele reconciliaste consigo todas as coisas. Diga comigo, todas as coisas. Então, através de Cristo, Ele reconciliou cada um de nós com Deus. A Bíblia diz que nós estávamos separados de Deus, nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos distantes de Cristo, nós estávamos nos nossos delitos, mortos no pecado, e Cristo na cruz do Calvário, Ele nos reconciliou com Cristo. Aqui a Bíblia diz, versículo 20, por meio dele reconciliaste consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então, aqui está falando que Cristo estava estabelecendo a paz, através do sangue derramado na cruz do Calvário. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Lê comigo aqui o 21, olha o que é que diz no 21, fala assim, antes, lê comigo, o que está escrito assim? Antes, o que está escrito na Bíblia aí? Quem está escrito? Antes é o pastor Márcio, que era o pastor Márcio, hein? Era o Lucas, nosso tecladista, está falando, era o Lucas que era? Não, estava falando, antes vocês, quando está falando vocês é quem? Todos nós. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas o 22 diz assim, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo,
mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. A Bíblia está falando aqui que nós éramos inimigos de Deus, por causa dos nossos maus procedimentos, do nosso pecado. E aí eu quero falar que quem continua andando conforme a sua vontade, continua como inimigo de Deus. Aquele que não confessou Jesus como Senhor e Salvador, que não pediu Jesus para moldar a sua vida, ele continua como inimigo de Deus. Sabe quem é inimigo de Deus? É quem conhece a verdade de Deus e continua fazendo aquilo do seu jeito. Quem conhece o que Deus chamou para fazer e ignora o que Deus chamou para fazer e continua fazendo da sua vida do seu jeito. Essa pessoa é um inimigo de Deus. Porque ela não está à disposição de Deus, ela está à disposição de si mesmo. Ela não está aqui para fazer a vontade de Deus, ela está para fazer a vontade dele. Deus não é Senhor da sua vida, ela mesma é Senhor da sua vida. Essa pessoa continua na posição de inimigo de Deus. É isso que a Bíblia está falando. Mas esse mesmo texto está falando que mediante a morte de Cristo, somos apresentados como inculpáveis e livres de qualquer acusação. Você consegue entender isso? Você consegue entender o que esse texto bíblico diz? Quem aqui é pecador? Quem aqui? Deixa eu levantar as duas mãos para falar, eu sou pecador. E é a Bíblia que diz que todos nós somos pecadores. Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas diz mais, diz assim, que aquele que diz que não é pecado, que não é pecador, é mentiroso. Todos nós somos. Mas sabe o que esse texto está falando? Esse texto está falando que Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele está olhando para mim e para você, vendo ainda as nossas falhas, mas Ele está falando que através daquilo que Cristo fez, Ele está olhando para mim, e Ele está vendo Cristo na minha vida e na sua, e Ele está falando que você é inculpável, que você não é mais condenável, mesmo você tendo pecado na sua vida, que você não é mais condenado ao inferno, que você não é mais culpado, que você não tem mais a condenação da sua vida, mediante aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. É Cristo, é Deus olhando para seres pecadores e não vendo mais eu e você. Quando Deus olha lá do céu para cada um de nós, aquele que confessou Cristo, que se rendeu, que está buscando viver conforme a palavra, sabe o que Deus vê? Não mais o macho. Ele vê Cristo. Ele vê o sangue de Cristo derramado sobre a nossa vida. E é por isso que ele nos olha como inculpável. Você está entendendo o que Deus está falando? Deus está olhando para a sua vida e falando assim, Ele é inculpável. Ela é inculpável por aquilo que Cristo fez. Você entende o tamanho do amor de Deus? Ele está falando inculpável para seres, para pessoas que continuam errando. Ele está falando inculpável para pessoas que continuam pecando. Deus está falando que quando olha através do sacrifício de Jesus, nós somos inculpáveis. Isso é amor, querido. É esse Cristo que eu estou falando hoje, somente o Cristo. É por isso que a palavra dele, somente Ele é digno de confiança, porque Ele fez isso pela minha vida e pela sua. Nós somos pecadores miseráveis, mas Jesus nos amou. E Ele olha para nós e fala assim, você é inculpável pelo sangue que eu derramei ali na cruz do Calvário pela sua vida. Mas existe uma condição para isso, querido. Isso não é... A graça é de graça, alguém já falou isso, não me lembro o autor agora. A graça é de graça, mas ela não é barata. A graça, repetir, a graça é de graça, mas ela não é barata. Sabe por que ela não é barata? Porque ela pode não estar custando para mim e para você, mas ela custou muito para Jesus, custou a própria vida dele, custou o sangue derramado na cruz do Calvário. Existe uma condição, querido, isso não é de graça. A condição está no texto. Lê na Bíblia comigo aí. Vou ler de novo o 21 para a gente, nós estamos terminando. Estamos terminando. Se você quiser ficar até de pé, com a sua Bíblia na mão, fica de pé no seu lugar. Mas fica de pé focado aqui, que ainda tem mais de Deus. Fica de pé no seu lugar, mas focado aqui naquilo que eu vou falar. Não presta atenção, não olha para o lado não. Olha aqui que tem a condição. É importante você sair daqui sabendo a condição que a gente tem para aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Eu vou ler de novo 21, a nossa condição. A nossa condição, Cristo está falando, antes vocês estavam separados de Deus. Na mente de vocês eram inimigo por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los
diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer condenação, sem qualquer acusação. Mas o 23 diz uma palavra assim, desde que, fala para o seu irmão assim, desde que vocês continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastar da esperança do evangelho, que vocês ouviram, e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo dos céus. Este é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A condição, querido, para a gente continuar sendo inculpável diante de Deus, livre de qualquer condenação, é que a gente continue alicerçado em quem? Na nossa vontade? Não, em Cristo, naquele único que morreu na cruz do Calvário. Tem muita gente se apresentando como representante do ser humano, mas o único que morreu na cruz do Calvário foi Jesus. Esse é o único que merece a nossa adoração. Para finalizar, eu queria contar um caso para vocês. Um rapaz chamado Rodrigo Silva, um historiador, eu não sei se vocês conhecem. Rodrigo Silva, ele começou a contar uma história, e eu queria que vocês abrissem lá em João, abre sua Bíblia, João 19. Eu preciso fazer isso, nós estamos terminando, mas eu preciso pregar esse último, para que você conheça quem é esse Jesus que nós estamos apresentando, esse Jesus que somente Ele é suficiente. João 19, 28. João 19, 28. Sabe o que o Rodrigo Silva ele diz? Rodrigo Silva, ele explica, ele é um historiador. Sabe o que o historiador faz? Ele volta no passado e começa a estudar as coisas daquela época para provar o que a Bíblia diz, que a Bíblia é verdade. Amém, queridos? Ele é um arqueólogo, ele faz isso. E sabe o que ele disse? Foca aqui todo mundo, antes do texto. Faça aqui, olha para mim, todo mundo. Olha para cá. Sabe o que ele disse? Ele disse que os banheiros romanos daquela época de Jesus funcionavam da seguinte forma. Escute bem, eu vou falar sobre banheiro, mas escute bem o que eu vou falar. Ele disse que os banheiros daquela época, era o banheiro que eles faziam, um banheiro do tamanho, por exemplo, desse quadrado aqui. Eles faziam um banheiro, e o banheiro masculino, tinha o banheiro masculino e o banheiro feminino. E lá as pessoas sentavam para fazer as suas necessidades. Lá dentro tinha um córregozinho de água que passava. Dentro desse córregozinho de água, ficava uma espuma espetada em uma vara. Hoje nós temos, para você entender, desculpa falar isso, mas eu preciso falar. Hoje nós temos o papel higiênico no banheiro quando a gente vai, para a gente limpar das nossas necessidades, amém? Todo mundo está entendendo? Todo mundo está entendendo, amém? Continua com o foco aqui. Mas naquela época, nos banheiros, dentro dos banheiros, existia um córrego de água, existia uma vara com espuma na ponta. Então aquela pessoa terminava de fazer as suas necessidades, ela pegava aquela vara que estava dentro da água, né, e usava para se limpar. E depois de se limpar, sabe o que ela fazia? Ela colocava aquela vara com espuma numa vasilha com vinagre. Colocava essa vasilha, aquela espuma, dentro da vasilha com vinagre. Uma espuma espetada numa varinha. E aí a próxima pessoa, isso aí não era lançado fora não. A próxima pessoa que chegava, tornava a pegar aquela varinha que estava no vinagre, passava na água e se limpava também. Né? Pastor, o que tem a ver isso com Cristo? Vamos ler. João 19 para você entender. João 19, 28. Olha o que diz em João 19, 28. João 19, 28. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que as escrituras se cumprissem, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, embebedaram uma esponja nela e colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopor e a ergueram até os lábios de Jesus. Você entendeu o que aconteceu, querido? Talvez na história que foi lhe contada até hoje, falaram que levaram um vinagre até Jesus para curar as feridas dele. Jesus não aceitou aquele vinagre não, a Bíblia diz que ele não aceitou. Sabe o que Jesus estava passando ali? Mais uma humilhação. Pegaram
uma espuma que era usado para se limpar, e colocaram na boca do nosso Senhor. Foi mais uma humilhação que Ele pagou pela minha vida e pela sua vida. Quando eu digo isso, querido, isso me constrange, sabe por quê, querido? Existe um homem que ele amou você de tal maneira, que ele passou por todas essas humilhações. Sabe por quê, querido? Porque ele te ama, e ele não quer que você se perca, e ele se permitiu passar por esse tipo de humilhação. Então, querido, quando você pegar a Bíblia, quando você for orar, quando você parar diante de Jesus, lembre de quem que você está falando. Lembre diante de quem você está. Você não está diante do pastor Márcio Luiz da Lagoinha Toronto. Você está diante de alguém que passou por humilhação. Você está alguém que aceitou colocar uma esponja na boca dele, que era usado para limpar as necessidades. E ele fez tudo isso por amor à sua vida, porque ele te ama. Nós não estamos brincando de vir para a igreja, querido. Não estamos brincando. Existe alguém que fez um sacrifício, que se humilhou, que se permitiu, por amor a mim e a você. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos nesse momento. Diante de tudo que nós falamos hoje somente Cristo. Que Cristo é suficiente, você não precisa de mais nada. O sacrifício de Cristo foi suficiente para limpar, te purificar, perdoar os seus pecados e te conduzir à vida eterna. Dê valor àquilo que Cristo fez, querido. Eu não sei se você sabia dessa história, mas se você não sabia, querido, eu creio que eu e você, e quando eu estava lendo eu chorava e continuo chorando por dentro, porque a única coisa que eu podia fazer era falar: Deus tem misericórdia, Deus me perdoa, Jesus, muito obrigado por aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Eu não mereço, mas o Senhor se humilhou pela minha vida. Nós estamos falando sobre Jesus, aquele que foi cuspido, aquele que apanhou, aquele que derramou o seu sangue, aquele que foi humilhado por amor à sua vida. Porque tudo que Ele queria é apresentar a você uma forma de estar eternamente com Deus. Eu não sei quais são as lutas que você está passando, mas as suas lutas, querido, ela não é do tamanho daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. E o Cristo que se humilhou na cruz do Calvário, Ele tem a solução para toda e qualquer situação que você está passando na sua vida, porque a situação que você está passando na sua vida não é do tamanho do sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Com isso, querido, coisa que nós deveríamos fazer, sabendo de tudo aquilo que Jesus fez, é gastar a nossa vida a serviço de Cristo, é gastar a nossa vida a serviço daquele que gastou, que se entregou e foi humilhado por causa da nossa vida, querido. Feche os seus olhos, todos de olhos fechados. Eu não sei como é que você vai voltar para casa e o que você vai fazer hoje antes de dormir, conhecendo essa verdade da humilhação que Cristo passou pela sua vida. Eu não sei, mas eu creio que a sua hora de dormir hoje deveria ser diferente. Eu acho que existe alguém que deveria ouvir a sua voz hoje à noite, antes de dormir, agradecendo a Ele por aquilo que Ele fez, e dizendo para Ele que o que Ele fez é suficiente, que você não vai buscar em coisas, em pessoas, ou em igrejas, aquilo que Ele já te entregou na cruz do Calvário, que o que Ele fez é suficiente, e que a única coisa que você pode fazer é pedir perdão, e agradecer a Ele pelo que Ele fez na cruz do Calvário. Eu queria saber se existe alguém que está no nosso meio, todos de olhos fechados, que existe alguém que está no nosso meio. Faz comigo, faz uma oração comigo. Repete comigo de olhos fechados. Fala: Senhor Jesus, nessa noite eu quero mais que nunca te agradecer por tudo que o Senhor fez por mim, pelo sacrifício na cruz do Calvário, porque o Senhor disse na cruz do Calvário: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, Jesus, nessa noite eu ouvi a teu respeito
E eu afirmo que na minha vida, o Senhor é suficiente. E eu entrego a minha vida diante do teu altar. Eu entendo a humilhação que o Senhor passou. Por isso eu te confesso nessa noite como meu único e suficiente Salvador. E eu te peço, Jesus, aceite a minha vida nessa noite e tem misericórdia de mim, porque hoje eu estou conhecendo a tua realidade e tudo aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Tem misericórdia de mim e me perdoa. Eu queria, de olhos fechados ainda, eu queria conhecer se tem alguém no nosso meio que ainda não confessou Cristo como Senhor e Salvador. Eu falei para vocês e li na Bíblia que nós éramos inimigos de Deus, porque nós estávamos afastados de Deus. E eu falei também que a única forma de a gente deixar de ser inimigo de Deus é confessando Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Esse confessar você acabou de fazer. Mas eu queria saber quem fez isso pela primeira vez verdadeiramente, confessando Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Tem alguém que fez isso aqui hoje e quer apresentar Cristo, dizendo para Cristo que fez isso? Se tem alguém, todos de olhos fechados, eu queria que levantasse a sua mão. Só levantasse a sua mão. Amém? Tem uma pessoa com a mão levantada ali. Eu queria saber se tem mais alguém com a mão levantada falando assim: Cristo, essa palavra foi para mim. Eu conheço hoje, eu conheci aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário pela minha vida. Então eu quero levantar a minha mão e te convidar para ser Senhor da minha vida, porque o Senhor é digno que eu levante a minha mão, porque o Senhor pagou o preço pela minha vida. O Senhor fez tudo que eu precisava. O Senhor me amou. O Senhor derramou sangue. O Senhor se humilhou. O Senhor passou pela vergonha. O Senhor foi crucificado nu por causa da minha vida. Esse sou eu que estou aqui, Senhor. Fique com sua mão levantada, falando que é você. Fique com sua mão. Fique. É para Cristo que você está mostrando sua mão nessa noite, querido. É para Cristo, é para aquele que é digno. É para aquele que merece toda a honra, toda a glória. É para Ele. Não é para homens. Quer saber Jesus. o preço Oh, dos Senhor. meus pecados? Oh, Deus, contempla cada uma dessas pessoas que levantaram a mão, Senhor. Oh, Jesus, tem misericórdia de nós, Jesus. Tem misericórdia de nós, Jesus. Tem misericórdia de nós, Jesus. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós, Jesus. Eu queria fazer algo, querido. Eu queria convidar você que levantou a mão para vir aqui na frente. Eu queria convidar você para que Cristo veja você aqui na frente, se apresentando. Você que levantou a mão, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. É para Cristo que você está fazendo isso, querido. É para Cristo, seu Raimundo, que você está fazendo isso. É Cristo que se alegra com a sua mão levantada. Você entendeu o que Ele fez na cruz do Calvário. É Ele que se alegra. E todos nós estamos aqui para dar alegria para Cristo. Ele se alegra com a sua vida, jovem. Não tem vergonha não. Glória a Deus com a sua vida que você levantou. Ele se levantar é eu mesmo. Porque Cristo fala que você é a menina dos olhos dele, que ele não vai deixar ninguém tocar na sua vida, que você tem valor, que esse mundo não te dá valor, mas que Cristo dá valor para ele, que Cristo tem planos pela sua vida, Cristo tem planos de amor. Ele passou por aqui pela sua vida e pela sua. Isso que vocês estão fazendo. Eu estive dia 8 de novembro de 98 na minha vida, rendendo, reconhecendo que Cristo é tudo. Ele é tudo para a minha vida. É isso que eu fiz. Esses olhos que estão aí lacrimejando na sua vida é porque Ele é o Espírito Santo. Foi Ele, não foi eu. Vocês levantaram a mão, foi para Jesus. É por causa de Jesus, é por aquilo que Ele fez. Não tem nada de nenhum de nós aqui, foi Ele que pagou o preço. Amém, queridos? Isso é a coisa mais importante, jovem, que você vê tá na sua vida. Levantar a mão para Cristo. Isso é a coisa mais importante da sua vida, seu irmão. É a coisa mais importante. Levantar a mão para Cristo. Ter a vida eterna, deixar de ser inimigo de Deus.
o meu nome no livro da vida, me aceita como eu estou, mas não me deixa como eu sou. Transforma a minha vida, até eu me tornar cada dia mais parecido com aquele que morreu na cruz do Calvário para me dar salvação. Assim eu oro em nome de Jesus. Deixa eu orar por vocês. Jesus, Pai amado, Pai querido, aqui está diante do teu altar, Pai, pessoas que entenderam a tua mensagem, pessoas que ouviram falar desse Cristo que morreu na cruz do Calvário, que é Senhor e Salvador da vida de todos nós que estamos aqui. E essas pessoas, Deus, entenderam quem o Senhor é, e o sacrifício, a humilhação que o Senhor passou. E elas levantaram as suas mãos, não para uma igreja, não para um pastor, mas levantaram reconhecendo quem é Cristo, e aquilo que Cristo fez por ela na cruz do Calvário, reconhecendo que eles são dependentes do Senhor. Por isso, Senhor, contempla essas vidas. A palavra do Senhor diz que Jesus haveria de ver o fruto do penoso trabalho dele, e o fruto do penoso trabalho dele são vidas diante do Senhor, reconhecendo aquilo que Cristo fez, reconhecendo que são pecadores e precisam do perdão dos seus pecados e do amor de Jesus. Por isso, Deus, nós entregamos essas vidas diante do Senhor. Nós quebramos, ó Deus, todo tipo de consagração feita no passado, e consagramos essas vidas ao Senhor, e pedimos que o Espírito Santo do Senhor conduza essas vidas cada dia para mais perto do Senhor. Que as pessoas desse condomínio comecem a ver cada dia mais a pessoa de Cristo na vida de cada um deles. Que o Espírito Santo possa tomar cada um deles e conduzir cada um deles no caminho mais excelente que o Senhor tem para a gente. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Deixa eu falar para vocês. No dia 8 de novembro de 98, eu fiz o que vocês fizeram, vindo à frente. E Cristo mudou a minha vida completamente. E a minha oração é que Cristo faça isso na vida de vocês. Que vocês experimentem o melhor que Cristo tem para a vida de cada um de vocês. Que vocês sejam usados para a glória do Senhor. Amém? Amém? Deus te abençoe, Senhor Raimundo. Fica aqui um minutinho. Deus te abençoe, jovem. Jesus te ama, tá bom? Depois nós vamos pegar seu nome. Jesus te ama, Deus tem planos a seu respeito, tá bom? Deus te abençoe, pode voltar para lá, tá bom? Glória a Deus. Eu pedi seu Raimundo para ficar aqui na frente. Vira para cá, seu Raimundo. Seu Raimundo, ontem ele foi eleito síndico daqui. Eu não sei se tem pessoas que votou a favor ou contra, mas se você votou a favor ou contra, agora é o seu momento de fazer, na verdade, o seguinte: é orar para que ele cumpra da melhor forma o seu mandato de síndico, e que ele seja usado por Deus para fazer o melhor para esse condomínio. Porque se ele fizer o melhor, a vontade de Deus é você e sua família que vai ser abençoado. Então que você possa fiscalizar, exerça o seu papel de fiscalizar se ele está fazendo tudo corretinho, tá bom? Acompanha, mas ora por ele também, para que ele seja um excelente síndico e faça o melhor para dentro desse condomínio. Então vamos orar pela vida dele. Senhor, aqui está o teu servo Raimundo, que se apresentou diante do Senhor, confessando Cristo, diante da igreja e diante de Cristo Jesus nessa noite. Nós oramos, Deus, para que ele cada dia ande mais próximo do Senhor, que cada dia ele reflita mais a glória de Cristo na vida dele. Pedimos, ó Deus, e agradecemos porque o Senhor, Deus, tocou no coração dele nessa noite, para que ele erguesse a sua mão para Jesus. Mas como igreja, Deus, nós pedimos a bênção do Senhor, que o Senhor possa usar ele, Deus, para que esse condomínio seja abençoado, para que ele governe guiado pelo Senhor, para que o melhor do Senhor seja feito dentro desse condomínio. Que ele possa, Deus, exercer o seu papel, como ele diz comigo, com honestidade, fazendo o que a maioria quer. Nós oramos antes, o Senhor Raimundo é prova, falando para que fosse feita a vontade do Senhor. E se ele está hoje como síndico, é porque foi essa a vontade do Senhor. Que o Senhor possa derramar graça sobre ele, para que ele exerça o melhor do Senhor, para que todo esse povo dentro desse condomínio seja abençoado pelo Senhor.
Em nome de Jesus nós oramos, clamando pela bênção do Senhor sobre o síndico desse condomínio e sobre todos os moradores, sobre cada família desse condomínio, porque essa família, esse condomínio pertence a Cristo. Cristo pagou um preço na cruz do Calvário por cada pessoa desse condomínio. E que o seu Raimundo seja um cristão a serviço desse condomínio durante o mandato dele como síndico. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Obrigado, seu Raimundo. Aplauda o Senhor, meu querido. Aplauda o Senhor, que Deus é bom, Deus é fiel, Deus é grande. Amém, querido. Deixa eu orar pela sua vida. Pai amado, Pai querido, eu oro por esses irmãos nessa hora, Pai. Cada um deles que ficaram até esse momento me ouvindo, Pai. Deus, eu te peço que essa seja a melhor semana da vida desses irmãos. Que o Senhor possa restituir famílias, que o Senhor possa restituir empregos, que o Senhor possa tirar, Deus, toda a confusão da mente, que o Senhor possa, Deus, restaurar casamentos, que o Senhor possa, Deus, restaurar relacionamentos em famílias, que o Senhor possa, Deus, derramar da tua cura sobre as famílias, sobre os moradores desse condomínio. Se tiver alguém, Deus, passando por necessidade, que o Senhor possa suprir as necessidades das pessoas desse condomínio e dos moradores desse bairro, dessa vizinhança e de todos aqueles que estão aqui, Pai. Pai, que essa seja a melhor semana da vida de cada um desses que estão aqui. Deus, que os familiares desses irmãos, os que estão aqui e os que não estão, sejam impactados pela glória do Senhor. Que a bênção do Senhor possa alcançar toda a família dos irmãos que estão aqui. E que todos eles sejam salvos para a glória de Cristo, Pai. Eu peço a tua bênção, Deus, sobre a vida de cada um desses irmãos. E que o Senhor conceda para eles a melhor semana da vida deles, em o nome de Jesus. Queridos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o rosto. Que o Senhor levante o rosto sobre a tua vida. E que o Senhor declare a paz de Cristo, que excede todo entendimento, sobre você e sobre toda a tua casa. Vá na paz, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te proteja de todo coronavírus.